Graça e paz a todos. Amados, vamos dar aqui uma estudada sobre obediência às autoridades. Nós sabemos que entra governo, sai governo, existe essa briga intensa. Umas pessoas são a favor, outras contra. Isso nunca foi diferente. Mas quando nós estudamos a sã doutrina, mais precisamente no livro de Romanos, capítulo 13, fala sobre a obediência às autoridades. Nós sabemos que quando nós passamos a ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nós nascemos de novo. Então, as coisas que nós outrora concordávamos, hoje já não concordamos mais. Como o aborto. Todo cristão sabe que Deus é contra o aborto. Que a fornicação, que é o sexo antes de casamento, são mais obras que Deus não se agrada. E se tem filhos, é para criar. E se por acaso, porventura, um filho vier de um estupro, seja o que for, nós cremos que a pessoa tem que ter um filho e que pegue essa criança então e que coloque para alguém que queira, como se podemos dizer, possa criar. Quem sou eu? Você não está no local de uma mulher quando é estuprada, você é um homem. Eu não estou falando que é fácil, gente. Eu não estou falando isso. Mas nós não podemos ceifar a vida. Então, nós vamos ver aqui no livro que eu separei, coloquei no Word, sobre obediência às autoridades. Vamos ler aqui com muita paciência, meus amados. Tá? Sem religiosidade alguma. Tá? Vamos ver qual é o procedimento do cristão. Obedeçam às autoridades. Todos vocês, está falando para cristão. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Então, toda a autoridade foi permitida por Deus. Seja na época do Hitler, seja o que for. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Deus, por Ele. Aí muitos alegam, como eu também, e a gente peca todo dia, meus amados. Se não for pela graça, ninguém é salvo. E a gente fala, é um ladrão. Amados, se ele é ladrão ou não, se a autoridade, que é o Supremo, inocentou ele, por mais que nós não venhamos a concordar com essa decisão da autoridade, mas nós temos que aceitar, porque o Supremo é uma autoridade. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Deus. Versículo 2 diz o seguinte: assim, quem se revolta contra as autoridades, seja o presidente, o executivo, seja o judiciário, que é o Supremo, seja o Senado, seja o que for, quem se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o que Deus ordenou. Então, está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Então, esmiuçando, se você se rebelar contra o atual governo, contra o Supremo, vocês estão se rebelando contra o que Deus instituiu. Versículo 3. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Parando aqui, por isso que eu sublinhei ali, observação, ver Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Bom, o Hélito, como a gente tem que fazer o bem? A gente faz o bem, mas esse governo cria narrativas. Nós fazemos o bem, Hélito, mas esse governo nos persegue. Mas o papel do cristão é o quê? É continuar fazendo o bem. Mateus, vamos lá, Mateus, eu vou pular aqui, depois eu continuo a leitura. Mateus capítulo 5, coloquei aqui, Mateus capítulo 5, presta atenção, meus amados, do versículo 10 ao 12. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é deles.
é delas. Então, vamos supor, nós temos que nos sujeitar às autoridades, porque foi Deus que instituiu a autoridade atual. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o atual governo fala que o aborto é legal. A lei que pode se abortar. Nós, que somos cristãos, nós não vamos concordar com o aborto. Mas nós não temos o direito de se rebelar contra a autoridade. Só não vamos compactuar com isso. Porque senão nós estamos nos rebelando contra o que Deus instituiu. Agora, nós vamos seguir perseguições? É o que a gente vê por aí. Os cristãos sendo esculachados, os cristãos sendo deboche, mas nós não somos cristãos? O que a gente tem que fazer? Continuar fazendo bem. Felizes são vocês quando os insultam. Felizes são vocês quando os insultam. Perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Somos caluniados o tempo todo. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês. Nos céus, não é aqui. O cristão tem que parar com essa mania de achar que Deus é amor o tempo todo. A Bíblia do bebê, a Bíblia cor-de-rosa, tudo vai ocorrer perfeitamente. Vai correr de acordo com a vontade de Deus. Caminhos tortuosos ou não. Tá? Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. João Batista perdeu a sua cabeça porque ele falou a verdade. O Herodes, ele não teve poder sobre a verdade de João Batista. Ele não se rebelou contra o Herodes. Ele se rebelou contra o adultério. Mas ele foi perseguido pela autoridade da época. Tanto é que ele perdeu a cabeça. Elias foi perseguido pela autoridade de Acabe e Jezabel. Então, existe uma grande diferença. Nós temos que aceitar o que vem de Deus. Foi Deus que colocou Acabe, aquele rei pagão, com Jezabel. Foi Deus que colocou Hitler. Vocês querendo ou não, meus amados. Voltando lá para o livro. No livro de Romanos 13. Continuando, versículo 4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de vocês. Ué, Wellington, como para o bem nosso, se elas estão fazendo mal, perseguindo os cristãos? Ué, o bem, no livro de 1 Pedro, fala que a gente tem que ser perseguido mesmo. Como o ouro é forjado no fogo, nós somos forjados, nós cristãos, nas perseguições, nas provações. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de vocês. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. As autoridades foram instituídas por Deus. Elas têm autoridade para o quê? Para nos fazer o mal se nós fizermos o mal. Se lembra quando Herodes chegou, Pilatos, chegou a Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te libertar ou então para te condenar à crucificação? Jesus falou o que para Pilatos? Nenhuma autoridade você teria se não fosse dado dos céus. Vamos crescer, povo de Deus. Versículo 5. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, pague ao governo que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeite e honrem todas as autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. Agora, para finalizar, vamos ver o livro de 2 Reis, tá? Aqui, ó. 2 Reis, capítulo 19, versículo 20 ao 28. Vamos ver o que diz, meus amados. A mensagem para o rei. Para finalizar com chave de ouro. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Ezequias era um rei exemplar, temente a Deus. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o rei Ezequias havia orado para Deus pedindo libertação para o povo, mas a libertação para o seu povo. Pois o rei Senaqueribe estava subjugando todas as nações, ele entrava e reinava e matava. E zombou do rei, do Deus de Israel, dizendo para
para o povo de Israel. Não vá atrás do que o rei Ezequias está falando, não, que Deus vai livrar vocês de mim, não. Todas as nações que eu invadi, nenhum Deus deles conseguiu libertar o povo do meu domínio. Então esse rei estava acostumado a entrar em guerra e conquistar todas as nações. Diz assim, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte, 2 pontos. A cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Senaqueribe era o rei pagão. Contra quem você pensa que falou? Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? Deus está perguntando para Senaqueribe, né? Mandou o seu profeta Isaías falar. A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o Nilo. Olha o que Deus fala. Olha agora, meus amados. Preste atenção. Por acaso, Senaqueribe, você não sabe que fui eu quem planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você, Senaqueribe, o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram com o capim do campo e a erva verde e com a erva que cresce nos telhados. Quando o vento quente do leste sopra, eu os faz secar. Mas eu o conheço muito bem. Sei o que você faz, Senaqueribe, e aonde você vai, Senaqueribe. Sei que você me odeia, Senaqueribe. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. E agora vou pôr uma argola no seu nariz, Senaqueribe. E um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. 2 Reis, capítulo 19, versículo 20 a 28. Deus que fez o rei pagão subjugar várias nações. Foi Deus quem determinou tudo aquilo. Mas quando chegou em Israel, Deus determinou Israel acabar com esse rei. E ele não conseguiu subjugar Israel, porque Deus deu livramento ao povo de Israel, ao rei Ezequias. Então, meus amados, finalizando, tudo está no controle de Deus. Os reis maus, os governantes maus, os reis bons, os governantes bons, tudo está sob o controle dos reis, de Deus. Então, o nosso papel é o quê? Qual é o nosso papel? Obedecer às autoridades e seguir de acordo com a vontade do Senhor. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.